campanha do Flávio Bolsonaro, porque a pré-campanha do senador tem trabalhado para ampliar a aliança partidária e evitar a desvantagem no horário eleitoral gratuito. Segundo cálculos feitos por lideranças políticas, se mantiver apenas a coligação atual, Flávio terá cerca de 20% menos tempo de propaganda na TV e no rádio do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que é considerado um fator estratégico, claro, para a disputa presidencial. Nos bastidores, o principal alvo das negociações é o Republicanos, o que a gente acabou de falar aqui para vocês. O partido é visto como peça-chave para reduzir a diferença no tempo de televisão, além de fortalecer a estrutura da campanha em todo o país. A direção do Republicanos, no entanto, ainda evita antecipar uma decisão definitiva e mantém conversas com diferentes grupos políticos, enquanto avalia esse cenário eleitoral. O tempo de propaganda eleitoral continua sendo considerado um dos principais ativos de campanha presidencial, mesmo com o crescimento das redes sociais. Deixa eu falar com a Andresa sobre isso. Vamos abrir aqui para a câmera 1. Muito bem. Eu adorei o bolinho ali na tela. Coloca o bolinho aí, produção. Fofo, gente. Tá vendo? Vamos dividir um pedaço com todo mundo que está assistindo, né? É isso. Inclusive, agradecer a todos que estão nos assistindo, que fazem companhia diária nas 2 horas de programa aqui. Obrigada pela companhia, obrigada pelos comentários no chat, no YouTube, de todos os dias. Obrigada a todos que acompanham os cortes no YouTube, os comentários. Obrigada mesmo, de coração. Falando aí sobre... Aproveitando o gancho aí das redes sociais e falando sobre a TV... A TV ainda é um fator importante para quem quer ser presidente da República? Estão falando aqui que eu posso pedir um confete. Tem confete? Gente, cadê o confete? Merecemos. Tem confete. Tem o bolo, tem confete. Cadê a champanhe? Bem. Falta champanhe. O mais importante, mas eu vou conseguir essa champanhe. TV ainda é importante para quem quer ser presidente da República, porque a gente tem YouTube, temos Instagram, temos TikTok. Lembramos que tivemos um presidente da República, Jair Bolsonaro, que se elegeu sem rádio e sem TV. Tudo bem que ele não conseguiu se reeleger, mas aí é uma outra história. Hoje, TV é primordial para se eleger? Pois é, o Bolsonaro tinha pouquíssimo tempo, né? Você tem razão, mas tinha uma circunstância ali de que o Lula, no primeiro mandato, né, não era contra o Lula estava preso e tinha toda essa circunstância da Lava Jato que acabou beneficiando a campanha do Jair Bolsonaro. Quando o Lula voltou, aí o Bolsonaro já não conseguiu mais se reeleger, foi julgado ali, o mandato dele foi reprovado, por mais que, né, ele teve bastante voto, foi uma diferença muito curtinha dele para o Lula. Agora, o Flávio vai ter menos tempo de TV do que o Lula. Se tempo de TV influencia ou não, Neila, ele tem um certo impacto naquelas propagandas. Ninguém para muito para assistir o horário eleitoral gratuito naquela parte grande ali do programa eleitoral, né? Mas, de repente, você está assistindo ali algum programa, uma novela, um futebol, e entra uma propaganda do seu candidato, não dá tempo nem de você correr, pegar o controle e mudar de canal. Então, de alguma forma, você é impactado, sim, pela propaganda eleitoral. É claro que está muito nas redes hoje, no WhatsApp, né? Um vai mandando para o outro. Tem toda uma narrativa que se faz das campanhas nesse outro ambiente, mas a gente tem um Brasil que é um Brasil que não é todo coberto aí pelas redes sociais, pela internet, né? Digamos assim, que tem muita gente ainda que ouve, principalmente rádio, né? Tanto que a Voz do Brasil é muito forte ainda esse programa. O Brasil é muito grande, né? Então não é totalmente coberto, não, pelas redes de internet. Depois eu vou pegar os dados aqui da Anatel para a gente poder ter uma ideia com relação a isso. Acho que também o que impacta muito são os debates. Aí os debates, isso todos os candidatos que pontuam, né? Dependendo dos acertos com as TVs e com o TSE, que pontuam nas pesquisas, vão participar dos debates. Aí é um tempo para todo mundo, mas esse é um fator que a população brasileira acompanha bastante. Candidato que não vai ao debate costuma ser um pouco punido aí eleitoralmente. Tem-se uma dúvida, né, se o Lula iria ou não em todos os debates, porque ele está na frente das pesquisas e tem aquele salto alto também do PT, mas esse é um ponto fraco do Flávio Bolsonaro. O Flávio precisa
segundo o seu QG ali da campanha, se preparar melhor para esses debates, porque os debates este ano prometem ser um pouco mais propositivos, né? De se tratar de economia, se tratar das medidas do governo. Se o Flávio vier por aí, ele vai conseguir fazer um contraponto entre os dois governos, diferenciar o governo do pai do governo Lula, e aí tem um público muito grande que rejeita o governo do Lula. Isso a gente vê nas pesquisas, né, de avaliação do governo, que cresceram um pouquinho agora, mas porque a gente viu que o Lula está abrindo o cofre, fazendo medidas sociais. Você tem o Desenrola, né? Você tem um programa para as pessoas mais jovens poderem usar a moto como um instrumento de trabalho, você tem a questão do imposto de renda e outras medidas que o governo vem tomando. Isso impactou na avaliação positiva do governo, embora ainda não seja, né, em níveis aí de uma aprovação importante, mas isso impactou. Então, essa discussão sobre o que o Lula entregou e o que o Bolsonaro entregou, se o Flávio Bolsonaro for por esse caminho, ali certamente ele vai ter o que argumentar num debate eleitoral. Se for apenas uns ataques ali entre um e outro, aí todo mundo ali tem, né, os seus telhados de vidro, né, para ter que se explicar, Neila. Deixa eu chamar o Mano Ferreira, que está com a gente também. Mano, quero ouvir sua opinião sobre debate eleitoral e importância da TV e do rádio. Rolando as redes sociais agora, é um período muito interessante, muito bacana, porque as pessoas agora estão postando cortes dos debates da eleição passada. Então, a gente consegue ter acesso a cortes muito bacanas dos debates entre o presidente Lula e Jair Bolsonaro. Então, assim, a gente consegue relembrar as discussões da eleição passada, né? E o que foi o ponto forte, quais foram os pontos fortes das eleições passadas e discussões, inclusive, discussões que não tinham importância. Foram as eleições do Padre Kelvin, Padre Kelmon. Padre de festa junina. O padre da festa junina. Então, foi a eleição da Soraya Tronic. Foram as eleições que o presidente Lula questionou o Jair Bolsonaro sobre as caixas de Viagra que Jair Bolsonaro comprou para os militares. Então, assim, foram questões debatidas em debates que realmente não levou a lugar nenhum. O que a gente pode esperar, Mano, desse debate das eleições de 2026, levando em conta que o presidente Lula disse que talvez sequer participaria? A Andresa disse muito bem, é o salto alto do PT. Pois é, e que pode acabar custando caro, porque na prática, em primeiro lugar, a gente sabe que o debate em si, ele tem menos efeito do que o conjunto da obra que vem no entorno do debate. Então, o tipo de exploração que cada candidato e suas equipes vão fazer justamente desses cortes que acabam viralizando muito mais do que a própria audiência do debate, isso é um ponto muito importante. Uma eventual ausência do Lula certamente seria muito explorada pelos adversários. Mas, ao mesmo tempo, também é importante dizer que os debates, no geral, eles funcionam mais para desgastar quem está bem na pesquisa, se comete alguma gafe, por exemplo, do que para consagrar alguém que tenha um excelente desempenho, né? Porque, infelizmente, viraliza muito mais o ponto negativo, alguém que gagueja, alguém que titubeia, ou que tem um momento constrangedor, do que alguém que apresenta uma proposta com clareza e consistência, o que, aliás, tem sido muito raro de encontrar nos debates por aí, em todos os cargos. Nesse contexto de possíveis gafes, eu acho que a campanha do Flávio deve estar fazendo, desde já, uma preparação, pelo menos é o que se espera, porque não podemos esquecer que o episódio mais marcante da participação do Flávio na eleição que ele disputou a Prefeitura do Rio foi aquele contexto do desmaio, quando ele acabou sendo socorrido, na época, inclusive, pela Jandira Fegali, que, inclusive, é médica, né? E estava ali também como uma das debatedoras e precisou socorrer o Flávio, que desmaiou no meio do debate em função do contexto. Então, uma situação eventual como essa, de num
num clima um pouco mais tenso, se houver algum tipo de confrontação mais direta, explícita de um candidato, como, por exemplo, Renan Santos, que é alguém que chega na disputa sem ter nada a perder, pode acabar fazendo com que tenha um ingrediente caótico, né, na construção do debate. Se eventualmente o Flávio se desestabiliza, como aconteceu na eleição anterior, imagina um desmaio diante de uma pergunta constrangedora ou mais incisiva, isso pode acabar sendo decisivo no sentido de derretimento de alguma candidatura, de causar danos irreversíveis. Eu acho que, nesse sentido, o debate tem mais um potencial destrutivo a partir de gafes que candidaturas cometam do que consagrador. Esse desmaio pode ser uma saída, né? Fez uma pergunta que você não sabe responder, dá uma desmaiada, daqui a pouco você volta. E tem o Caiado, né? Que se pontuar vai estar nos debates e que é médico, então assim, se alguém desmaiar, você tem alguém ali, exatamente, pronto ali. Tem um, você fala... A gente... E não tem a cadeirada, né, Andresa? Exatamente, né? A pessoa vai ter que ir de capacete, porque se resolver ter uma cadeirada ali voando, já está todo mundo preparado. Tem uma história que me contaram que é super saborosa de debates, que foi na primeira eleição agora, né, do Tarcísio com o Fernando Haddad, lá para o governo de São Paulo, em que tem toda uma estrutura de marqueteiros também, né, por trás da preparação dos candidatos. Obviamente, eles já vão ali prontos para saber qual é o ponto fraco do seu adversário e tentar fazer ali com que ele se desestabilize num programa ao vivo. Ali ninguém pode ser muito controlado, né, as coisas. Então, também o debate é importante para o eleitor saber como é que um candidato sai, como é que ele seria, né, como presidente diante de situações que estejam fora do script, né? Como é que ele lida com isso. E aí, nessa questão, o Tarcísio não era de São Paulo, né? Se mudou para São Paulo para poder fazer a campanha e certamente estava preparado para uma pergunta sobre algum bairro de São Paulo, algum nome de rua, né? Então, a equipe disse, olha, se por um acaso o Haddad vier com essa pergunta, você usa uma carta na manga que falar para as pessoas entrarem na internet, no Google, e digitarem quem foi o pior prefeito de São Paulo, né? E o Tarcísio, para desespero dos marqueteiros, já usou a carta na manga na primeira pergunta contra o Haddad, não esperou um pouquinho, o Haddad veio, claro, com essa questão, né? Me fala o nome da rua, onde é que fica o bairro, alguma coisa assim. E o Tarcísio olhou para a câmera e falou, olha, antes de te responder, eu vou querer fazer uma pergunta para você que está assistindo o debate, entra aí no Google e faça... Né, escreva quem foi o pior prefeito de São Paulo. Claro que já estava tudo dominado ali no Google, para quando se fizesse essa pergunta, né, no Google você tem um instrumento que chama compra de palavras, isso acontece, não é nada de legal. Quando você colocou isso, a primeira coisa que aparecia era que o Haddad tinha sido avaliado como o pior prefeito de São Paulo. Isso desestabilizou o Haddad, que é super experiente na política, e o debate, a partir dali, né, foi feito assim, cada um com medo do que o outro ia fazer. Mas a história curiosa é que no final do debate, o Tarcísio ficou muito incomodado de ter feito isso. E aí ele foi até o Haddad, fora das câmeras, e pediu desculpas e falou, olha, eu não gostei de ter feito isso, acabou que foi uma coisa do marketing da minha campanha, eu usei ali porque, né, a falta de experiência, mas que isso não vai se repetir mais. E os dois ali se cumprimentaram, porque não se enganem, viu, gente? Na frente das câmeras eles brigam, eles se matam, mas atrás da câmera, né, não tem cadeirada, não tem nada. E aí, assim, né, se fez que os próximos debates, isso não ocorreu, e o Tarcísio disse para os marqueteiros, não me façam mais fazer isso, porque esse não é um jogo eleitoral que eu vou fazer. Né? Tem uma coisa também que eu ouvi muito essa semana do Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha do Flávio, é que não adianta replicar na campanha do Flávio o que foi feito na campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro é extremamente intuitivo, né, fez uma campanha desorganizada, uma campanha de que deixa que eu chuto, né? Mas o Flávio não consegue replicar isso, ele precisa ter uma campanha mais organizada, ele não é o pai. E a gente está vivendo outro momento político. Então, tem muita gente que não está na campanha do Flávio, mas que é desse bolsonarismo e acaba falando pela campanha.
E aí tem um fogo amigo Andresa, enorme ali na campanha do Flávio, porque parece tem que muita o gente que Flávio... está com raivinha porque não está participando do núcleo da campanha. Então esse também é um problema grande para a campanha do Flávio, que ele precisa resolver, Neila, porque isso não pode contaminar, né, o período do valendo, né, que começa agora em agosto, né? Isso. Diga, mano, Andresa, eu não estava te ouvindo. Tinham vozes na minha cabeça Então, aqui, o que eu mano. ia dizer é que parece que o Flávio anda querendo imitar o pai, né? Porque agora está fazendo vídeo com bandeira do Brasil amassada atrás dele, usando esse tipo de cenário super simplão, né? Tentando emular a estética que o pai usava antes. Então é curioso, porque no começo da campanha parecia que ele ia tentar ser o Bolsonaro que toma vacina, o Bolsonaro moderado, que come de garfo e faca, mas depois do escândalo do Master, do áudio do Vorcaro, parece que ele corrigiu a rota e está tentando imitar o pai com esse tipo de estética meio toscona, assim, com bandeira toda amassada do Brasil atrás dele, mas eu concordo com você, não tem o mesmo molho, né? Não tem o mesmo carisma que o pai tinha, mas aparentemente hoje parece que ele está querendo imitar a estética do pai. O Flávio meio cá, meio lá, né, para tentar pelo menos segurar esse eleitorado mais bolsonarista. E da parte da campanha do Lula, né, o que a gente vai esperar é mais do mesmo, né? O Lula mostrando ali que fortaleceu os programas sociais, mas principalmente vindo com esse discurso de soberania, né, fazendo um contraponto com a postura, principalmente do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, né, defendendo medidas do Trump que acabaram taxando o Brasil. Isso está pegando, né, a gente ouve já pelas ruas, o Flávio quer entregar o governo brasileiro, quer entregar o Brasil para os Estados Unidos. Então esse é um contraponto que certamente vai permear toda a campanha do Lula, principalmente agora, né, que o Trump fez o tarifaço. Eu aposto que ali, no apagar das luzes, o governo Lula até comemorou um pouquinho desse tarifaço, porque dá um discurso para eles na campanha de que isso foi todo armado. Tanto é que na nota oficial do governo Lula, né, para comentar o tarifaço, ao invés de colocar de que forma que eles vão reverter isso, eles criticam o governo norte-americano e colocam tudo isso na conta da família Bolsonaro, uma campanha ali com esta situação, né? O que a gente espera? Já foi, o Brasil já foi taxado, então agora o que a gente vai fazer com isso? Qual que é o próximo assunto? Como é que a gente vai resolver? Não foi essa a postura do governo brasileiro, porque a gente está num momento de um ambiente bastante eleitoral e este é um ponto muito fraco aí do lado do Flávio Bolsonaro. Agora o irmão conseguiu o green card, né? O Eduardo Bolsonaro e a família. Aposto que o Flávio também deve ter conseguido. Vamos ver se em algum momento a gente consegue apurar essa informação, mas isso deve ter sido dado ali para toda a família Bolsonaro, até porque se o Trump sair do poder, né, eles faz sentido. um dia o Trump vai sair, né, do poder, eles têm aí para onde fugir se as questões, né, continuarem assim. O Flávio tem um processo com relação a essa questão do Dark Horse, que está sendo investigado. O Eduardo está foragido, o Bolsonaro está preso e você sobrou quem? O Jair Renan, Carlos. o Carlos Bolsonaro. São muitos e está filhos. todo mundo ali. Eles são gremlins, né? Eles vão se multiplicando. Mas todo mundo ali tem algum processo, né, que em um momento eles podem poder zarpar para os Estados Unidos. Né? É interessante. É importante que tenha. A troco do quê, né, Neila? Que o Eduardo Bolsonaro ganhou esse green card. Né? É isso que se pergunta. O que eles entregaram, que promessa eles entregaram no Brasil para que ele conseguisse esse green card lá? Porque o Donald Trump é um homem de negócios. Sim. Né? Ele é um empresário. Empresário não faz nada sem nenhuma contrapartida. Então, é claro que eles negociaram alguma coisa ali num eventual governo do Flávio Bolsonaro em troca, né, desse green card que permite ao Eduardo Bolsonaro que fique, né, para todo e sempre morando lá nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, que dizem já tem uma fortuna aí de 200 milhões na conta, dá para ele viver bem lá, né, nos Estados Unidos. Super bem. Dá para viver super bem. Bom, e a gente tem mais um convidado